Que o mundo de Cyberpunk 2077 é uma completa desgraça, isso todo mundo já sabe. Mas quando eu me refiro a desgraça, eu não estou falando apenas das gangues, cyberpsicopatas ou da violência que acontece em cada esquina. Eu estou me referindo a uma sociedade onde tudo virou mercadoria. Em Night City, a sua vida tem um preço, suas memórias, seu corpo, suas experiências, até mesmo a sua morte pode ser transformada em um produto. O governo praticamente não existe, quem realmente manda nessa cidade são as megacorporações. Empresas tão poderosas que conseguem influenciar a vida de milhões de pessoas sem receber nenhuma consequência. Elas controlam a comida que você come, os implantes que você coloca no seu corpo, as experiências que você vive e até o seu entretenimento. E é justamente sobre isso que a história de hoje fala. Existe uma tecnologia muito popular no universo de Cyberpunk chamada Neurodança, ou ND. Ela é uma gravação completa da experiência de uma pessoa, e é como se você pudesse viver aquela experiência por alguns minutos. Só que tem um porém, quando alguém assiste uma neurodança, ela não está apenas vendo o que aconteceu, ela está sentindo tudo o que aquela pessoa sentiu na pele. E talvez a parte mais assustadora disso tudo não seja a tecnologia em si, mas sim o formato como ela é feita e consumida. Por conta de Night City ser uma terra sem lei, acabam surgindo neurodanças de todos os tipos, e as que mais vendem são relacionadas a algum crime, e uma parcela das pessoas consome isso como se fosse entretenimento, já que na lógica seria a maneira mais fácil de estar em uma situação que ninguém gostaria de estar. E quando uma sociedade começa a consumir o sofrimento da mesma forma que consome um filme ou uma série, alguma coisa começou a dar errado. Mas isso é apenas o começo. A história começa quando recebemos uma mensagem de um homem chamado Bill Jablonski. Segundo Bill, sua esposa foi assassinada por um criminoso chamado Joshua. Estava no corredor da morte, porém sua execução já deveria ter acontecido, mas por algum motivo ela havia sido cancelada. Enquanto ele contava sobre sua história, o comboio que transportava Joshua acaba passando. Uma perseguição começa e acaba rapidamente, terminando com Bill sendo morto em seguida. E é aí que a missão muda completamente de direção, porque o homem que sai daquele veículo não se parece nada com o monstro que imaginávamos, ele demonstra ser o oposto. Em vez de querer fugir ou matar a gente, ele quer que na verdade toda aquela violência acabe. Ele também fala que se o policial matar a gente, o acordo entre eles acabava e começa a insistir que a gente vá com eles. Ele até chega a perguntar nosso nome e quem era o homem que tinha acabado de morrer. Mas passa o pente fino aí, vai saber. Como se chama? Valeu, eu te devo essa. Sem patrulha e calado no rádio. Essa não pode sair pela culatra. Josh Stephenson. Mas você já sabia disso. Isso? Mas que Seu bagunça do caralho. parceiro, qual é o nome dele? Já mandei parar com essa porra, ô babaca. Bill Jablonski. Te lembra alguém? Vambora, o Infelizmente, pessoal da DP sim. vai fazer a faxina. E naquele momento uma coisa chamou minha atenção. A descrição que Bill me deu não combinava com o homem que estava na minha frente. Então, como bom curioso que eu sou, eu aceitei ir com ele só para ver onde essa história iria acabar. Durante a viagem, Joshua começa a falar sobre seu passado. Ele admite que cometeu crimes, que havia destruído vidas e que causou muito sofrimento para várias famílias, mas que quer mudar isso e que nós fomos mandados para ajudá-lo em sua missão. Joshua conta que durante seu tempo na prisão encontrou a religião e foi nesse período que percebeu o tamanho de seus erros e acabou se mudando / se convertendo. E aqui é mostrado uma das coisas mais interessantes sobre essa missão. A narrativa nunca tenta te convencer que Joshua é inocente. Mas mesmo assim ela traz uma reflexão. Uma pessoa assim pode mudar e merece uma segunda chance? É uma pergunta bem difícil, já que ela não tem uma resposta exata. E mesmo quando fazemos perguntas agressivas ou demonstramos desconfiança com toda essa conversa, ele continua insistindo na importância de sua missão. E depois de algum tempo chegamos na casa da família de uma de suas vítimas. Lá encontramos a irmã do homem que ele matou. E o clima lá de uma certa forma é um pouco pesado e desconfortável, já que de um lado existe um assassino tentando encontrar uma redenção e do outro lado existe uma família que jamais poderá recuperar aquilo que foi perdido. Durante a conversa descobrimos que a irmã da vítima era quem estava enviando as cartas para Joshua enquanto ele estava preso. No meio da explicação ela acaba falando que a missão de Joshua era praticamente suicídio, e aqui a gente começa a entender o que está acontecendo. A Zuleika e eu temos uma discussão que você pode ajudar a solucionar. Ah, não! Eu nunca concordei com nada disso! Tô escutando. O Joshua pensa que ele é o Messias e quer acabar com a própria vida. Isso não é verdade. Eu nunca disse que era o Messias. Suicídio? Você tá achando mesmo que o senhor quer isso pra você? Não vai ser suicídio.
O que tá rolando aqui, Josh? Quando a mídia descobriu que eu tinha encontrado Deus na prisão, meu rosto acabou na capa de tudo que é grita anúncio. Um estúdio de neurodança se ligou e mandou uns representantes com uma proposta. Sanguessugas. Eu ia pegar cadeira elétrica. Agora, com a ajuda do estúdio, a minha morte vai ser mais do que um assassinato promovido pelo Estado. Eles querem gravar uma neurodança do Joshua sendo crucificado. Uma execução de qualquer jeito, só que coberta por togas santas. Sim, isso mesmo que você ouviu. Ele pretende morrer em uma cruz e permitir que milhões de pessoas sintam cada segundo daquela experiência. A dor, o medo e o arrependimento. À primeira vista, isso parece uma loucura. Joshua não acredita que fazer isso vai apagar seus pecados. Ele sabe que não existe forma de desfazer aquilo que foi feito. O objetivo dele é outro. Ele quer transmitir uma mensagem. Ele acredita que se as pessoas sentirem sua dor, talvez parem para refletir sobre suas próprias vidas e na sociedade onde elas vivem. Tudo para que ele possa tocar o coração de diversas pessoas e que não haja mais violências, famílias destruídas ou coisa pior. E é claro que não podia faltar um elemento muito importante nessa história. Uma corporação/estúdio está financiando tudo isso. Durante a missão tem uma representante do estúdio responsável pela gravação, onde eu vou chamar ela de Cabeça de Pincel. Chega um momento onde ela fala pra gente ir embora porque poderíamos fazer com que Joshua mudasse de ideia e fazer com que ele perdesse a sua originalidade. E dá claramente pra perceber que o estúdio não está interessado em redenção, espiritualidade ou qualquer outra mudança. Quanto mais real parecer, maior será o lucro. E isso acaba sendo bastante assustador, porque em nenhum momento eles enxergam mais um ser humano, eles enxergam apenas um investimento que precisa chegar até o lançamento. Porque Josh acredita que está criando uma mensagem de esperança, significado e fé, mas o estúdio está criando entretenimento, marketing e vários números de venda em cima da morte dele, que está sendo compactada para várias pessoas consumirem ela. E talvez essa seja uma das críticas mais brutais de Cyberpunk 2077. Night City é uma cidade capaz de transformar qualquer coisa em mercadoria, até mesmo a sua fé e redenção. Finalmente chega o dia da gravação. Depois de Joshua ir embora, recebemos uma ligação da Cabeça de Pincel falando que ele não estava se sentindo muito bem e que precisava da nossa ajuda. É a Rachel, do projeto Paixão, AND? Ah, sim. Fala boa. A gente tá com uma crise, sua ajuda aqui seria bem útil. O Stephenson teve um ataque, nem os terapeutas conseguem resolver. Você pode passar aqui, no estúdio, só pra falar com ele? Claro, pô. Já chego aí. Ela disse que vem. Obrigada, Vê. Ao chegar no estúdio, encontramos uma manifestação protestando contra a gravação. Quando encontramos Joshua nos bastidores, ele parece bem diferente. Pela primeira vez ele demonstra medo e insegurança. Depois de conversar, ele acaba tomando a sua decisão final e faz um pedido bem difícil pra gente. Ele quer que nós participamos da sua crucificação. E quando a gravação se inicia, o ambiente lá se torna extremamente pesado e sufocante. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Cada palavra ecoa pelo estúdio, tornando o ambiente mais pesado. O lugar inteiro fica em silêncio e o único som que dá para se ouvir é o martelo e os gritos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E depois que a cruz é levantada, a única coisa que nos resta é ficar ali até Joshua morrer. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Depois que a gravação termina, uma pergunta ficou na minha cabeça: se Joshua realmente conseguiu aquilo que ele queria. Porque no instante em que aquela neurodança fosse para o público, ela iria deixar de ser uma mensagem e iria se tornar um produto, onde alguém iria lucrar em cima disso. Não é à toa que se um tempo depois você for em um dos apartamentos da V e ligar a TV, você vai se deparar com a própria Cabeça de Pincel em uma entrevista falando sobre como foi fazer aquela gravação. Que isso, infelizmente não era algo que a gente queria fazer com esse projeto. Nesse caso, vou adivinhar que você não conseguiu muita gente disposta a assumir o papel. Não. Nossa pesquisa começou no sistema penitenciário, com pessoas no corredor da morte. Levando em conta que eles já estavam pra morrer de qualquer jeito, bem... Por que não fazer isso por vocês? Não pra gente. A morte ajudaria outros. A gente espera que essa experiência desperte alguma coisa nas pessoas, dando uma orientação e uma direção na vida.
Você não vê problema nenhum em colocar um criminoso repugnante como salvador do universo? Eu vou te responder com as palavras sábias do São João Crisóstomo. Envergonhe-se ao pecar, não sinta vergonha de se arrepender. Nosso ator Joshua Stephenson cometeu crimes horríveis, é verdade, mas ele se arrepende completamente e procura redenção. Se não for cedo demais, o que você vai fazer depois disso? São Lourenço queimado vivo em um palito? São Cassiano apunhalado nas costas por crianças? Isso depende do sucesso desse projeto. Adoramos fazer sequências. Espero que tenha gente presa o suficiente para isso. Obrigado, Rachel, e até a próxima Night City! E no final, ela se apropria completamente do discurso e dos objetivos de Joshua. Finge acreditar em redenção, esperança e na ideia de que aquela neurodança poderia transformar a vida de milhares de pessoas. Como se sempre tivesse defendido tudo isso, mas na realidade nunca acreditou em nada. Para o estúdio, toda aquela fé, dor e arrependimento serviram para uma coisa: criar um produto e vender uma boa experiência.